imaginando como um general, 3 estrelas, caminha 20 anos com alguém que ama ser comunista. Gente, seja um pouquinho inteligente, isso é uma metáfora, pelo amor de Deus. A inteligência faz parte. Um governo que tem um ministro que é ignorado por aqueles que estão trabalhando abaixo dele é um governo extremamente desorganizado. Eu vejo como brasileiros estavam desesperados, porque viam que o outro homem do outro lado, o que ganhou, o que assumiu o governo, não podia andar no meio da rua, não conseguia juntar 30 pessoas. Pergunta excelente, o deputado não vai responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, porque pra mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam aqui, realmente é vergonhoso. Agora... pessoal, é vergonhoso. Nicolas Ferreira realmente não tem papas na língua e é por isso que a esquerda odeia tanto ele e tem calafrios só de imaginar Nicolas Ferreira como presidente do Brasil no futuro. Pois é, até lá ainda tem muito chão, até porque Nicolas Ferreira precisa atingir os 35 anos para poder virar candidato. Mas vamos relembrar aqui, já que estamos no meio de muita tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu vou trazer para vocês aqui o que foi então, né, aquele depoimento de G. Dias, que era o ex-ministro, né, da Segurança e que, na visão de muitas pessoas, né, teve uma ineficiência da segurança do governo naquele momento em conter, então, manifestantes que estavam fazendo baderna lá em Brasília e que, de alguma forma ou outra, até parecia que queriam que isso acontecesse. Esses foram relatos de muitas pessoas que presenciaram. Bom, vamos então agora ver juntos o que foi, né, o depoimento de G. Dias, que basicamente foi metralhado ali, né, por Nicolas Ferreira, por Marco Feliciano, justamente porque ele estava, né, de alguma forma ou outra tentando se esquivar das perguntas. Antes disso, não se esquece, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Ajuda demais aqui o canal Debate em Foco, que vai estar sempre trazendo vídeo para vocês aqui todos os dias. Então eu conto contigo, se tu não for inscrito, já ativa o sininho e vamos para esse vídeo aqui porque ele é muito satisfatório. Senhor G. Dias, eu insisto aqui nessa pergunta. O senhor recebeu informações da BIM que haveriam manifestações? Porque o senhor disse na outra CPI que recebeu vários relatórios da BIM, mas nenhum sobre manifestações, o que é falso, pois todos os relatórios praticamente falavam sobre manifestações. O senhor acionou o Plano Escudo? Na outra CPI, o senhor disse que acionou o Plano Escudo para proteger o Palácio do Planalto, mas o plano foi ignorado pelo GSI. Essa pergunta eu queria que o senhor respondesse para mim no microfone. Isso aconteceu? O senhor acionou o Plano Escudo e o senhor foi ignorado pelo GSI? Eu acionei o Plano Escudo. No dia 5, o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, General Feitosa, fez uma reunião com o Coronel Vanderly, fez uma reunião com o Coronel Amorim, fez uma reunião com o Coronel Garcia, institucionalizando e ativando o pedido para o CMP de ativação do Plano Escudo. E por que ele não funcionou? Isso é uma pergunta que o senhor tem que fazer para o General Feitosa. Não, eu estou fazendo para o ministro do GSI. Uma pergunta que o senhor deve fazer para o General Feitosa. Pois bem, veja só. Um governo que tem um ministro que é ignorado por aqueles que estão trabalhando abaixo dele é um governo extremamente desorganizado. E tem um ministro que assume uma pasta, que chama o governo que saiu de inimigos e não troca ninguém que está lá, tem algum tipo de problema, ou de cognição, ou um problema de caráter mesmo. Ou aguardando que acontecesse alguma coisa desse tipo, ou talvez até esperando que esse tipo de mal viesse a acontecer. O senhor tinha conhecimento do aumento do número de ônibus, mas em outra CPI o senhor disse que não sabia dos informes da BIM porque considerava os dados da NTT, embora o relatório enviado ao senhor no dia 7 informasse sobre o aumento de número de ônibus com destino aqui a Brasília. Senhor G. Dias, um monitoramento tinha de ser feito por quem? Se Brasília vai ser sitiada. O senhor afirmou em outra CPI que o acompanhamento dos movimentos era de atribuição de outros órgãos, como o Ministério da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Segurança Pública, o que é falso, pois a ABIN é subordinada ao GSI e esse tem como função principal investigar ameaças ao Estado Democrático de Direito e principalmente à soberania nacional. Senhor G. Dias, naquela imagem que foi a imagem que, graças a ela, está acontecendo essa CPMI aqui, porque o governo não queria que essa CPMI acontecesse, tanto que no início aqui, quando o senhor foi inquirido pela advogada de defesa, pela relatora aqui da CPMI, o senhor sente muito à vontade falando com as pessoas, porque o senhor está aqui entre amigos, o senhor pode ficar tranquilo. No relatório final dela, o senhor está exonerado. Pode ficar em paz sobre isso. Então, eu fico só imaginando que um general da sua patente, o senhor falou aqui num tom tão bravo e tão alto, que
eu acho que isso é marca mesmo dos militares. Eu vi o general Mourão um dia dar um bom dia que me estremeceu por inteiro. Fico imaginando se o senhor tivesse dado um grito desse dentro, lá no palácio, quando aqueles meliantes entraram lá dentro. Talvez eles teriam se assustado e saído correndo também. Né? Mas o senhor não fez. Lá o senhor agiu como uma pessoa extremamente elegante. Aliás, estava estudando aqui um pouquinho o seu currículo. O senhor tem histórico de confraternização com aqueles que deveriam conter. Aconteceu lá na Bahia. O senhor foi enviado para lá, depois de ter sido demitido pela Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores, enviado para lá para conter um tipo de manifestação, fizeram até um bolo para o senhor. Então o senhor já tem esse histórico de confraternizar com aqueles que deveriam conter. General G. Dias, eu termino a minha fala dizendo que essa CPMI, ela vai terminar como ela começou, em nada. Porque nós queríamos aqui saber de fato o que aconteceu naquele dia. O senhor vai entrar para a história como o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor vai entrar para a história como aquele que representa o maior símbolo de omissão do governo. A omissão do governo naquele fatídico 8 de janeiro. Que eu não vejo ali como golpistas, eu vejo como brasileiros que estavam desesperados. Porque viam que o outro homem do outro lado, o que ganhou, o que assumiu o governo, não podia andar no meio da rua, não conseguia juntar 30 pessoas. Para todo lugar que ele ia, as pessoas tinham que blindá-lo. Reuniões eram fechadas. Um candidato a presidente da República, amigo do senhor, inclusive, que já bateu no peito dizendo que tem orgulho de ser comunista. E eu fico imaginando como um general, 3 estrelas, caminha 20 anos com alguém que ama ser comunista. Como isso aconteceu? Como tudo isso pode ter acontecido? Então, essa CPMI, senhor presidente, ela vai terminar como começou, como eu já disse, o relatório já está pronto, nós não vamos fazer aquilo que deveríamos fazer, que é tirar os inocentes que estão presos lá na Papuda. Agora, pessoal, a gente vai vir com um trechinho das narrativas de Jandira Fegali, né, que é do Partido Comunista do Brasil. E olha só essas palavras, gente, é só dando risada realmente desse tipo de narrativa que eles estão acostumados a usar todos os dias. Em relação à causa do que aconteceu, vem pra cá um bando de supremacistas, um bando de fascistas, um bando de gente querendo dar golpe, e o problema tá no Ministério da Justiça do governo que ganhou? Pelo amor de Deus! Quem pega a arma e atira é o homicida, pô. Não dá pra gente ficar brincando com essas narrativas idiotas que a gente ouve aqui. O Flávio Silvestre... Gente, seja um pouquinho inteligentes, isso é uma metáfora, pelo amor de Deus. A inteligência faz parte. A inteligência faz parte, né? Mas a inteligência faz parte da esquerda? Bom, eu não sei, eu quero que depois vocês me comentem aqui embaixo. Agora eu quero saber de Nicolas Ferreira, que vai vir agora com as suas perguntas e vai estar bem afiado para poder então fazer quase que uma espécie de interrogatório aqui com o general G. Dias. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputados e senadores. Boa tarde, senhor general Gonçalves Dias. Eu estive atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF quanto também aqui, e pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer, fazer realmente perguntas para poder ajudar na nossa investigação. Nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte: contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do tenente-coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que é mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado, abre aspas, por não ter acionado o plano de operações escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta, sabendo desse informe do dia 7 de janeiro às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano
Deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento dia 7 do governador, ele ligou para o General Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está que estava tudo em normalidade e não... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se eu puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Tá, eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor. O senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem... Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Ah, então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos basicamente trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha 2 disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado só olhou o organograma. O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se escusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Então tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas, estou fazendo perguntas aqui respeitosas, e o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas, não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação à ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses 2 órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Senhor G. Dias. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a compilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou os informes para o Ministério da Justiça, sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem, pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a compilação dos informes? Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se excusa de responder, mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto que uma estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, senhor G. Dias? Pergunta excelente, o deputado não vai responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais 4 minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? O deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente, obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição, né, com relação a mim, né, de ter essas respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o Exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja. O senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais, e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor, e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN. Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está, e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso, eu não sabia. Ou senão, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas uma. O senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei por quê, porque, segundo as palavras do senhor fez tudo certo.
O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa com relação do que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se escusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam aqui, realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte: teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas colocou em um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso, e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi uma frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI, a sua atitude que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente. Bom, agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando sobre tudo isso? E eu queria fazer uma pergunta. Eles estiveram há pouco tempo agora lá no Congresso americano. Eu até trouxe um trechinho de um dos vídeos sobre o que aconteceu lá. E eu queria saber se vocês querem saber qual foi o depoimento do Nicolas Ferreira, que subiu lá numa tribuna e acabou falando então sobre o que está acontecendo no Brasil. Vocês querem que eu traga esse depoimento para vocês? Comenta muito aqui embaixo para mim então, para mim ficar sabendo. Não se esquece então de compartilhar esse vídeo, de curtir o canal aqui. Se tu gostou, já te inscreve, ativa o sininho, porque logo mais já pode ter vídeo novo aqui no Debate em Foco.